Nós vamos conversar agora com o secretário municipal de saúde de São Paulo, Edson Aparecido. Secretário, boa noite, muito bem-vindo, muito obrigada pela gentileza de conversar aqui com a gente numa sexta-feira. Mona Lisa falando, o senhor me ouve bem? Perfeito, Mona Lisa, boa noite para você, boa noite para o Caio, estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigada, secretário. Vamos lá. A gente acabou de ouvir a nossa repórter, a Isabela Faria, contando para a gente que tem uma reunião, o senhor terá uma reunião virtual amanhã com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sobre exatamente toda essa apreensão e o pedido, então, de barreira sanitária nos aeroportos. A gente fala para o Brasil inteiro e é muito importante pontuar o que são essas portas de entrada, né? Tanto o aeroporto de Cumbica, Internacional de Guarulhos, mas que aqui a gente fala aeroporto de Cumbica, e o aeroporto de Congonhas. Nessa reunião, qual que é a pauta, exatamente como está a sinalização? Por favor, secretário, qual é a situação agora? Olha, Mona Lisa, desde que na última quinta-feira a Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão constatou a questão da cepa indiana nos casos que estavam confinados naquele navio, foram 6 casos confirmados. Nós aqui, evidentemente, passamos a ter uma preocupação muito grande. Eu tive a oportunidade de trocar mensagens com o ministro e sugeri a ele, então, que pudéssemos fazer uma ação conjunta com o município, o Estado e também a União, através da Anvisa, para que nós pudéssemos, a cidade de São Paulo, que é, você sabe, a porta de entrada do país e de todo o Brasil, nós pudéssemos aqui ter ações de contenção, exatamente, de circulação de novas variantes. Ele imediatamente respondeu, marcou para amanhã, às 8 da manhã, nós teremos, então, essa reunião com o ministro, com a Anvisa e com os nossos técnicos aqui da Vigilância Sanitária do município e também do governo do Estado. A ideia é que a gente possa estabelecer alguns protocolos, algumas ações, não só nos aeroportos, mas também nas 2 rodovias que chegam da região norte do país, que é a Dutra e a Fernão Dias, e também o terminal do Tietê, onde chegam semanalmente 2 ônibus da região do Maranhão. A preocupação também não é simplesmente a questão do Maranhão. Você sabe, esta cepa indiana já circula hoje na Argentina, e também um dos fatores que nós devemos discutir com o ministro é essa questão da Argentina, que está muito próximo aqui do país. Então, a ideia é que nós possamos ter alguns protocolos, definir alguns protocolos, estabelecer algumas medidas protetivas de monitoramento das pessoas que estão circulando aqui na cidade de São Paulo. Sem dúvida. Secretário, já discutir para definir, é isso? Porque numa questão como essa, a gente acabou de ouvir o secretário Gabardo, coordenador ali, um dos coordenadores do Centro de Contingência. Não dá para esperar. Esperar numa circunstância como essa pode ser absolutamente catastrófico para a maior cidade do país. Essa é a minha sensação como paulistana legítima, mas quero ouvi-lo. Não, sem dúvida nenhuma, por isso que logo que se confirmou pela Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão a confirmação da cepa indiana naqueles casos, nós tivemos essa preocupação, eu entrei em contato com o ministro, ele respondeu prontamente e amanhã, então, as equipes, junto com ele, conosco e também com o Estado, estaremos discutindo algumas dessas ações protetivas aqui na cidade de São Paulo. Nós já sofremos com isso no início da pandemia, o ano passado. Você se recorda, foi para o São Paulo, que sem dúvida nenhuma foi a porta de entrada do vírus das regiões da Europa e também da Ásia. Aqui nós chegamos a acompanhar e monitorar cerca de 15 mil contactantes naquela época, mas depois tivemos a transmissão comunitária, dando início aí a todo o processo da pandemia aqui na cidade de São Paulo e no país. A nossa preocupação é fazer esse monitoramento, fazer o acompanhamento de contactantes eventualmente, monitorar os sintomáticos respiratórios que descerem aqui em São Paulo, para que a gente possa, de alguma maneira, Mona Lisa, proteger, evidentemente, a cidade. A cepa indiana, todos nós sabemos que o grau de transmissibilidade dela é muito maior, é muito mais acentuado do que as outras variantes que já circularam no Brasil. Então, todo cuidado é pouco nesse momento. Sem dúvida. Caio? Secretário, boa noite. No Conselho dos Secretários, tanto dos estaduais, eu sei que o senhor não participa, mas tem o Conselho dos Secretários Municipais, esse debate está sendo feito ou hoje é só o município de São Paulo que está fazendo esse debate de barreiras sanitárias?
Não, por enquanto, Caio, o município de São Paulo, nós tomamos a iniciativa dessa articulação junto com o Ministério e também com a Secretaria Estadual de Saúde, por conta de que a principal porta de entrada no estado é São Paulo, os dois grandes aeroportos, né? Congonhas e Cumbica, embora esteja em Guarulhos, mas 99% das pessoas que chegam ali, elas vêm para a cidade de São Paulo. As grandes estradas, as grandes rodovias, no final também todas elas terminam aqui, sobretudo as rodovias federais, né? E os terminais rodoviários, como o terminal rodoviário do Tietê. Então, nós tivemos essa preocupação, acho que é importante no sentido de, primeiro, alertar as pessoas, criar algumas medidas, definir alguns protocolos, e essa ação não pode ser feita só pelo município. Para você ter uma ideia, quem é o responsável pela vigilância sanitária dos aeroportos é a Anvisa. Sim. Mas a Anvisa não tem condições, não tem recursos humanos, não tem braços para fazer esse trabalho. Enquanto nós temos, o município de São Paulo tem profissionais. Então, a ideia é exatamente a gente juntar esforços no sentido de definir protocolos, ações normativas que cabe à Anvisa e ao Ministério, e o município auxiliar exatamente nesse monitoramento com os recursos humanos que tem aqui na cidade. Secretário, é uma questão de saúde, mas infelizmente o enfrentamento à pandemia no nosso país também é uma questão política. Então vamos lá. A gente sabe que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, tem demonstrado um grande alinhamento aí com as causas do presidente Bolsonaro, apesar de defender o uso da máscara, o distanciamento social possível, mas em relação às barreiras sanitárias, isso sempre foi discutido ao largo. De que maneira, como a interlocução pode ser uma interlocução baseada no fato e no problema que já está sendo, de fato, alertado por autoridades, por infectologistas, por epidemiologistas, porque a cepa indiana, nesse momento, segundo os dados oficiais, eu estou falando desse número desde que o jornal começou, já matou mais de 3,5 milhões de indianos, mas organismos internacionais já apontam que esse número é subnotificado. Não é exatamente esse, é 3 vezes mais. Ou seja, estamos falando de uma cepa, assim, muito agressiva. Com esses dados todos, como é que dá para ter essa interlocução baseada na ciência, baseada no critério da saúde apenas? Olha, Mona Lisa, quando nós acionamos o ministro, isso não foi a primeira vez, essa não foi a primeira vez, ele prontamente respondeu. Para você ter uma ideia, ele trocou uma mensagem comigo hoje, era 5h15 da manhã. Então, ele foi muito prestativo. Eu acho também que o Ministério e a Anvisa já tem como exemplo o que aconteceu em Manaus, né? A cepa de Manaus, a chamada P1, exatamente pelo não acompanhamento, monitoramento correto, o controle que deveria ter sido feito com outras características. Você vê que foi a principal responsável pela segunda onda em todo o país, muito mais dramática, do ponto de vista das internações, do ponto de vista dos casos e dos óbitos, do que a primeira onda do ano passado, de maio, junho e julho. Então, acho que também isso é um alerta com a perspectiva e a possibilidade de uma terceira onda. Aliás, o município de São Paulo, nós já estamos alertando isso há mais de 20 dias, a possibilidade de uma terceira onda, e essa terceira onda, Mona Lisa, não está vinculada necessariamente à circulação da cepa indiana. Ela seguramente vai estar, vai ter como base ainda a transmissibilidade e a circulação da P1, né? Você imagina que, se somar isso, nós tivemos aí uma outra variante. Por isso que nós também estamos fazendo a testagem nos 96 distritos da cidade. Há 15 dias nós estamos mandando esses testes para o Butantan, que está fazendo o sequenciamento genético desses testes. Também o Instituto de Medicina Tropical da USP também está fazendo essa parceria conosco, para que a gente possa eventualmente identificar já a circulação de novas variantes aqui na cidade de São Paulo. Caio? Secretário, qual que é a situação hoje aqui do município de São Paulo? Eu ouvi de uma autoridade paulista, não paulistana, de que o grau de internação está voltando a aumentar, a despeito de os óbitos terem reduzido. É por aí? Qual que é a nossa real situação na capital paulista hoje? Olha, Caio, nós chegamos no pico dessa segunda onda, que foi março e abril, a 93% da ocupação dos leitos de UTI na cidade.
Hoje nós estamos com 77% da taxa de ocupação dos leitos de UTI e 64% a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria. É um patamar muito alto, não é um patamar baixo. Ele regrediu, obviamente, mas ainda é um patamar muito alto. Para você ter uma ideia, quando nós entramos na segunda onda em fevereiro, nós tínhamos a taxa de ocupação dos leitos de UTI na cidade de 50%. Você imagina nós entrarmos agora numa eventual terceira onda, tendo 80% dos leitos ocupados. Por isso que o município, inclusive, nós adquirimos as usinas de oxigênio, permitimos às organizações sociais importarem kits de intubação, recebemos agora 347 respiradores do Estado, devemos abrir em 16 hospitais dias da cidade 250 novos leitos de UTI, enfim, estamos nos preparando para um eventual crescimento e, na nossa opinião, na opinião dos nossos técnicos, a gente deve voltar a ter um crescimento no início do mês de junho. Provavelmente por volta do dia 10 de junho a gente volta a ter um crescimento de casos de internações aqui na cidade. Por isso que é fundamental a gente estar preparado, a população entender que a pandemia não passou, que as medidas sanitárias são fundamentais da não aglomeração, do uso correto da máscara. É esse conjunto de ações, é agora essas medidas protetoras para que a gente possa criar essas chamadas barreiras de circulação, enfim, tudo isso para que a gente se prepare e não possamos ter os momentos já tão difíceis que tivemos, sobretudo agora nessa segunda onda de março e abril. Sem dúvida. Secretário, eu sei que é uma questão do Estado, mas a sinalização é muito importante pela circulação enorme que existe, no Estado de São Paulo. As cidades do interior, pelo menos 6 aí com medidas bem mais rígidas, 3 com lockdowns que vão até o fim do mês. A sinalização, ela vem de várias partes e sim, o critério tempo é fundamental nesse enfrentamento e nessa ameaça de uma nova onda mais séria para São Paulo como um todo. Não, sem dúvida. Nós, inclusive, tivemos uma reunião agora, no final da tarde, com prefeitos, secretários do interior e também o secretário Vignoli, para tratarmos um pouco disso, como é que está todo o desenvolvimento da doença hoje no estado de São Paulo. O interior passa a ter um volume muito grande de internações, o que é muito preocupante. Aqui na capital também, o setor privado de hospitais também já tem um aumento de internações. Enfim, é um momento de atenção, um momento que todo cuidado é pouco e nós precisamos estar preparados e a população entender que a pandemia ainda não passou. O senhor acredita numa resposta, tanto do Ministério da Saúde quanto da Anvisa, já para essa reunião, então, que acontece amanhã às 8 da manhã com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga? Eu acho que vai ser, Mona Lisa, uma reunião muito proveitosa, importante. Você veja, nós ficamos a principal cidade do país durante praticamente todo o mandato do ex-ministro da Saúde sem ter um único contato. E o ministro Queiroga, logo depois que assumiu, já entrou em contato conosco, já é a terceira, quarta vez que nós nos falamos, encontramos aqui com ele na Santa Casa de Misericórdia em São Paulo. Ele tem se colocado muito disposto a fazer este debate e esta articulação com os municípios. O SUS é exatamente isso. O SUS precisa deste comando nacional que tem que ser exercido pelo Ministério da Saúde, precisa do planejamento das secretarias estaduais e precisa da execução das secretarias municipais. É este conjunto que compõe o Sistema Único de Saúde. E se ele estiver integrado, trabalhando junto, eu não tenho dúvida nenhuma que a população vai ganhar com isso, Mona Lisa. Sem dúvida. Caio, quer arrematar? Você ia perguntar na prática, eu fiquei com uma dúvida entre as barreiras sanitárias e o monitoramento. Eu acho que, pelo que eu entendi da conversa, são as duas coisas, mas se o fato de alguma pessoa que vier de alguma região e tiver com a cepa, ela vai entrar na cidade, não é um bloqueio, ela entra e o trabalho é monitorar por onde essa pessoa passa depois daqui. É isso na prática, né? Essas barreiras sanitárias seriam o quê? Exatamente isso. Nós ainda não poderemos identificar, Caio, se é a cepa A, B ou C. Nós vamos identificar se a pessoa está com o vírus. E estando com o vírus, ela será monitorada, deverá ficar em isolamento de 14 dias.
né, em algum local, seja na sua casa, na casa de um parente ou em algum local que nós determinarmos. Quer dizer, é isso que vai ser feito. Se nós identificarmos uma pessoa com o vírus, ela tem que passar necessariamente, impositivamente, sobre o processo da quarentena, não tem outra medida. A outra questão é que para a chegada de todas as pessoas que chegarem aqui em São Paulo, desses locais, a pessoa tem que ter um exame de PCR. Ela precisa chegar e apresentar um exame de PCR dizendo que está negativa, né? Para que a gente possa exatamente ter a tranquilidade que ela pode circular sem problemas.